estudando planejamento financeiro e investimentos, eu percebi o quanto as pessoas se enrolam com os números, muitas vezes caindo em dívidas e também em golpes. Foi por isso que eu criei o programa Profissional de Visão, para que você tenha aqui conhecimento para melhorar a sua vida financeira e também ter prosperidade. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Rodrigo Sanches, que é advogado previdenciário e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá há 5 anos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Direito previdenciário, advogado previdenciário, cuida só de aposentadoria? Muito obrigado pelo convite, Wilson. Não. O advogado previdenciário, ele não cuida só de aposentadoria, sim, ele cuida das causas sociais do cidadão, principalmente aqueles da Previdência Social, os benefícios da Previdência Social. Pode dar para a gente alguns exemplos desses benefícios? Sim. Os principais são aqueles, as aposentadorias programadas, que é por idade e tempo de contribuição, os benefícios por incapacidade permanente e temporário, pensão por morte, auxílio maternidade, entre outros. Maravilha. E pensando especificamente em aposentadoria, quais são os tipos de aposentadoria que existem hoje? Como falei, tem a aposentadoria por idade, O cidadão precisa cumprir alguns requisitos, idade e tempo de contribuição. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição também, que é aquele que a vida toda o cidadão trabalhou, o segurado trabalhou. E também tem a aposentadoria por invalidez. Essas são as principais. A gente tem que falar bastante aqui sobre aposentadoria, algo que a gente precisa abordar, porque é algo que todos nós vamos em algum momento precisar. E todo mundo, Tem gente que às vezes fala assim, Rodrigo, eu não vou pagar o INSS. Aqui no Brasil, até onde eu sei, você me corrija depois se eu estiver enganado, não é uma opção para quem trabalha pagar ou não o INSS. Quem trabalha no Brasil tem que pagar o INSS. O que às vezes a gente precisa se precaver e pensar nos tipos complementares de aposentadoria que a gente vai conversar depois no decorrer do programa. Rodrigo, como é que hoje funciona as regras da aposentadoria para homens e para mulheres de uma forma simples assim? Simples, da forma geral. Aposentadoria por idade. O homem precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, ela sofreu uma grande reforma agora em 2019, E algumas caem em algumas regras de transição que vai depender de cada caso. Mas, em geral, o homem precisa ter 35 anos de contribuição e a mulher precisa ter 30 anos de contribuição. Isso é interessante as pessoas ficarem atentas a essas regras, Elas acabam mudando no decorrer do tempo. Nós tivemos uma grande reforma, como o Rodrigo agora acabou falando para a gente, em 2019. E assim, pelo que eu estou ouvindo falar, eu acredito que logo vai precisar fazer uma nova mudança aí, Por causa do déficit da Previdência que a gente tanto ouve falar por aí, Será que esse ano vem novas mudanças? Esse ano, as mudanças que ocorrem são com relação à antiga reforma ainda, a reforma que teve em 2019. E ela recai mesmo em umas regras de transição, quando o cidadão, naquela época, o segurado, ele estava quase para se aposentar, mas devido à reforma, ele acabou se estendendo mais esse tempo. Então, o interessante, cada caso é um caso, a gente precisa analisar melhor. Muito bacana. A gente está aqui com o Rodrigo, que é advogado previdenciário, falando sobre as questões da Previdência, questão de aposentadoria, benefícios que a Previdência tem. Tem muitas pessoas que acham que a Previdência, o INSS, ele é só para a questão da aposentadoria, Mas temos aí vários benefícios, como o seguro acidente, seguro, na verdade, por doença, melhor dizendo, E outras também, Rodrigo? Bom, a gente agora vai dar uma pequena pausa, mas não sai daí porque tem muito mais assuntos sobre Previdência, sobre aposentadoria e INSS, e você é o nosso convidado a participar com a gente. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação.
Olá, seja muito bem-vindo à continuação desse nosso programa Profissional de Visão, no qual eu converso com meu amigo Dr. Rodrigo Sanches, que é advogado previdenciário, para falar sobre as principais questões dessa área do direito. Rodrigo, hoje o nosso sistema está bem informatizado. A gente tinha antes carteira que era de papel, isso mudou um pouco hoje. Por conta dessas mudanças, o que você acredita que as pessoas precisam ficar mais atentas? Boa pergunta, Wilson. Mesmo com a informatização do INSS, muito segurado ainda possui uma carteira de trabalho tradicional, que é aquela carteira mesmo de papel. E com o passar dos anos, o sistema do INSS foi mudando e foi até agora chegar à parte digital, carteira digital. Acontece que, antigamente, alguns vínculos que estão na carteira de trabalho não estão no extrato do INSS, que a gente fala extrato do CNIS. Então, portanto, mas carteira de trabalho hoje, física, ela é muito importante ainda para ajudar a contar o tempo de contribuições, porque pode ter alguns vínculos na carteira de trabalho que não estão no extrato atualizado, digitalizado do INSS. Tem muita gente que acha, então, só porque já tem a digital, começou a trabalhar agora, que tem que pode, na verdade, desprezar aquela carteira antiga. Então, a tua recomendação é não, guarda ela aí, porque... Não, tem que guardar ela, que ela é muito importante como início de prova lá de algum vínculo que tem na carteira, mesmo que o empregador não fez os recolhimentos previdenciários, a tendência do INSS é reconhecer aquele vínculo que está na carteira de trabalho. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? Algo também que mudou, né, Rodrigo, recentemente nessa última reforma, foi que antes a gente conseguia calcular o benefício da aposentadoria com aqueles valores maiores que foram contribuídos. Não era como é agora, parece que agora é feito através de média. Explica melhor como é feito hoje o cálculo do valor que a pessoa vai receber. Isso. Hoje o cálculo ele é baseado nos vínculos das remunerações que você tem de julho de 1994 até o ano, ou o último mês que você se aposentar. Ele vai fazer uma média geral, tá? Então, na época que você começou a trabalhar, que eram aqueles salários mais baixos, e você veio progredindo na vida, aumentando seu salário, não vai ser aqueles últimos salários que vai ser o valor da sua aposentadoria, e sim uma média geral, e também cai em algumas regras de dedução dessa média, que hoje é em torno de 40%. Então, é a média menos 40% que vai ser o valor da sua aposentadoria em geral. Muito legal. Pessoal, aqui a gente vai continuar falando sobre outra coisa agora que algumas pessoas talvez não saibam direito como funciona. Pensão por morte. Quando o marido ou a mulher morre, o cônjuge vive, tem direito à aposentadoria que era do falecido? E como funciona e quem são os beneficiados desse tipo de situação, Rodrigo? Bom, como que funciona a pensão por morte, né? Primeiro tem que cumprir 3 requisitos, que é a morte do instituidor, tá? A qualidade de segurado desse instituidor e a condição do dependente. Os dependentes pode ser o cônjuge, mulher ou homem, e filhos menores de 18 anos. Desculpa, menores de 21 anos. Mesmo como os filhos inválidos maiores de 21 anos. Qual que é a condição ainda? Não basta você ser casado, você tem que estar convivendo com esse cônjuge. Para os filhos, não. Menores de 21, basta só você conseguir comprovar a filiação que o menor vai ter a condição de estar com essa aposentadoria. Aposentadoria não, o valor da pensão. E o cônjuge, não. Esse tem que comprovar que nos últimos 24 meses anterior ao falecimento, eles estavam convivendo juntos. Olha só, mudanças aí que ocorreram na última reforma em 2019. Rodrigo, muitas pessoas, né, que trabalham na zona rural, elas naquela época não tinham registro, né, na carteira, não eram feito registro. Elas conseguem se aposentar mesmo não tendo registro? Sim, a gente está falando do segurado especial. É aquelas pessoas, aquele cidadão que trabalharam diretamente no campo, em regime de economia familiar, junto com seus familiares, né? E que na época não existia um documento, um papel para você estar trabalhando. Existia o convívio familiar. E a legislação, a lei agora de benefício, ela contempla esse cidadão também, rurícola rural, com
o cômputo desse tempo. Para isso, precisa ter algumas provas, início de prova material, né? Que são certidões de nascimento, matrícula em rural, né? Em sindicato rural, e assim a gente enviar para o INSS, o INSS vai analisar toda essa documentação, e esse período que você apenas trabalhou na atividade rural junto com sua família, ele pode ser computado sim. Olha, que coisa interessante para você que trabalha aí na zona rural, para você pensar a respeito. Às vezes você não tinha nem imaginado que pudesse se beneficiar disso e, dependendo da sua situação, lógico, você pode estar obtendo esses benefícios de aposentadoria também, né, Rodrigo? Sim, que bacana. Sim. E no caso do microempreendedor individual, como é que funciona a aposentadoria para ele? Para aquelas pessoas que têm um MEI? Vixe, para as pessoas que têm MEI, aquele que contribui, né, geralmente num carteizinho, numa guia, ele também tem direito à aposentadoria, geralmente é uma aposentadoria por idade e com um salário mínimo. Ele contribui com uma alíquota menor, que é 5% do salário mínimo, e também daí os requisitos para se aposentar é a idade mínima, se for homem 65, mulher 62, e o valor da aposentadoria é um salário mínimo. Rodrigo, quem não paga o INSS pode começar a pagar de uma forma autônoma, mesmo que não está empregado, para poder se beneficiar desses casos aí, de benefícios do INSS, pensão, acidente? Sim, uma ótima pergunta também. O cidadão que não contribui para a Previdência Social, ele pode estar contribuindo de forma facultativa. Aquela dona de casa que está em casa, aquele cidadão que não está conseguindo mais trabalhar, que já deixou o emprego, ele também pode contribuir e vai ter os mesmos benefícios de qualquer segurado, ao segurado obrigatório. Bom, Rodrigo, o papo está bem interessante, mas o tempo aqui na TV é curto. Então, nós vamos encerrar o programa de hoje, mas para aquele que gostou, quer rever, quer complementar, avançar um pouquinho nesse bate-papo que a gente continua aqui no YouTube, durante o programa foi passado um QR Code e esse QR Code direciona para o nosso canal do YouTube. E lá, o Rodrigo e eu vamos continuar batendo esse papo sobre Previdência. Então, Rodrigo, gostaria de te agradecer imensamente pelo prazer de ter a sua companhia aqui no programa, pelo teu conhecimento, por ter compartilhado aqui com a gente. Agradeço eu, Wilson, obrigado pelo convite. E não se esqueça, na semana que vem tem mais Profissional de Visão. Eu espero você.